Bom, gente, vamos iniciar aí os trabalhos. O que é isso aqui? Basicamente, para quem apareceu aí e caiu de paraquedas, essa aqui é uma live Q&A, é um quadro do BND chamado Pergunte Aí. Então, toda segunda-feira a gente está permitindo aí que os nossos seguidores possam fazer perguntas aí para alguns de nossos professores aí, baseado na experiência deles em concurso e tudo mais. E hoje estamos aqui para isso, para mais uma live Pergunte Aí, beleza? E, bom, para quem não me conhece, né, só para começar, eu sou Jorge Ottoni, sou fundador do BND junto com o Walter, e eu sou procurador do Tribunal de Contas Carioca, mas antes disso também fui procurador em outros lugares. Eu fui aprovado em 18 procuradorias, algumas delas em primeiro lugar, e então tive bastante tempo aí, bastante experiência como concurseiro e depois também como professor para discutir um pouco esses assuntos, beleza? Então, e além disso, né, eu queria dizer que a gente recebeu mais perguntas do que a gente esperava, então de pronto já adianto que não vai dar para responder todas, mas a gente vai tentar responder aqui as mais interessantes, as que provavelmente são dúvidas mais gerais aí, que vai ajudar muita gente, mesmo quem não fez pergunta nenhuma. Beleza? Então, vamos aqui, vamos começar ali com a nossa primeira pergunta selecionada. Espera aí que eu tenho que mexer aqui, que eu tô aprendendo aqui o Instagram, essa live Q&A. Vamos lá. Então tem muita pergunta interessante. Vamos selecionar essas mais gerais. Uma aqui muito interessante que eu queria compartilhar, deixa eu clicar, é da Eudiliane. Vocês estão vendo aqui a figurinha? Obrigado, Guilherme, aí, pela moral. Gente, vocês estão vendo aqui a figurinha da pergunta da Eudiliane? Sobre método de estudo, quantas matérias estudar. Se vocês estiverem vendo aí, se puderem só dar um ok aqui, só para ter certeza que está tudo funcionando. Show de bola, show de bola. Então beleza, vamos aí à nossa primeira pergunta. Quantas matérias estudar e qual período estudar as matérias? Então, pergunta da nossa colega é basicamente, e aí, estuda uma matéria por dia, uma por semana ou várias num dia só? Isso é uma pergunta muito frequente, algo que assola aí os concurseiros. Bom, gente, antes de responder a pergunta, eu só quero fazer um pequeno disclaimer, tá? Que é o seguinte, não existe verdade absoluta, não existe métodos cientificamente comprovados que são irrefutáveis, mas o que existe é estatística, o que existe é o que costuma dar certo. Então, existem alguns relativos consensos que a gente extrai da onde? Não só da nossa experiência, né, como concurseiro e depois aprovado, mas principalmente conversando com vários aprovados, lidando com vários alunos. Então eu, além de ter sido concurseiro aí longa data, batalhando bastante, conversei com muitos aprovados, sempre fui um entusiasta de método de estudo e por 3 anos e pouco também trabalhei como coach para concurso, então trabalhei aí com centenas de alunos, pude ver o que funciona para as pessoas, o que não funciona na prática, mas, gente, sempre com esse grano Salles, com essa ideia de que é o que costuma funcionar e é o que costuma dar errado. Então, todas as opiniões dessa live são baseadas nessa, entre aspas, estatísticas do que costuma dar certo e o que costuma não dar. Beleza? Então, feito esse disclaimer, vamos lá para a nossa primeira pergunta. E aí, amigos, estudar uma matéria por dia ou uma por semana? Nesse caso, existe um relativo consenso. Gente, não recomendo estudar uma matéria por uma semana ou estudar até esgotar a matéria. Esse tipo de estudo, por períodos muito longos, que você fica lá um tempo todo na mesma disciplina, ele tem 3 problemas fundamentais. O primeiro problema é o seguinte, monotonia e falta de estímulo, ilusão de que você tem tempo demais, e terceiro, lapso muito grande até você ver novamente a matéria, o que dificulta até para você encaixar pequenas revisões na matéria. Então, vamos desenvolver um pouco aí cada um desses problemas. Olha só, primeiro problema de você estudar que nem um louco a semana inteira a mesma coisa. Então imagina que você acordou o dia, pegou lá Constitucional e saiu estudando lá da Carta Magna, 1215, João Sem Terra, e quis chegar até, sei lá, Poder Judiciário. Ficou 7 dias estudando que nem um louco. Cara, isso funciona? Não costuma funcionar. Por quê?
Olha só, em primeiro lugar, sua mente não aguenta. O ser humano, a gente é um bicho curioso e a gente gosta de ver coisas diferentes. Claro, não estou falando que direito para concurso é a coisa mais divertida do mundo, não é. Mas olha só, você ficar o tempo todo naquele monotema, aquilo fatalmente vai te deixar mais cansado, vai te deixar menos estimulado para estudar. Então, é bom, cara, é útil você variar as matérias ao longo da semana. E o segundo problema é um que poucas pessoas reparam, mas ele é fato, cara. Você começa a achar que você tem tempo demais. Então você tem lá 7 dias para estudar constitucional. No primeiro, você vai estar lendo lá com o maior afinco, pensando, pô, eu tenho tempo pra caramba, então você vai ficar lendo lá tudo sobre constituinte, a história das constituições. Aí quando você vê, pô, você não está avançando tão rápido quanto você supunha. Quando você isola mais o seu período de estudo, você tem lá uma matéria por dia, ou meio dia, metade de um dia para uma matéria, você fatalmente é obrigado a acelerar. E, gente, o estudo tem que ser acelerado. O estudo para concurso é muita coisa. Você enfrentando lá um universo de conteúdo. Se você não fizer isso com pressa, não dá certo. Olha só, tem gente que quer ser perfeccionista. Você quer lá exaurir o conteúdo daquele ponto. Gente, não faz isso. Feito é melhor que perfeito. Então, esquece o perfeccionismo e ter tempo demais para uma matéria, ele tende a incentivar esse perfeccionismo aí que não é bom para o concurso, beleza? E o terceiro problema é esse lapso muito grande até você rever a matéria, e ele tem o problema fundamental de causar ao concursando a sensação de que ele não está avançando. Por quê? Porque vamos supor que você vai fazer essa brincadeira de uma semana com 10 matérias. Aí, pô, passou 3 meses, aí você vai ver constitucional de novo. E aí você vai começar lá do Poder Judiciário, e aí você vai dar uma sensação de, pô, tô aqui, como é que eu cheguei aqui? E isso acaba prejudicando o seu estudo. Sem contar na chance de você ter um imprevisto, um problema maior naquela semana, e aí de repente, vamos supor que você, ficou doente bem na semana de constitucional, e você não aproveitou aquela semana, e aí já rodou para outra matéria, e aí você vai ver só daqui a outros 3 meses constitucional. Cara, não é bom. Não concentre seu estudo assim. Beleza? Segunda perguntinha dela mesma. Beleza. Então, vimos que semana não costuma funcionar muito bem. Pode ser que você seja uma exceção e funcione. Então, testa e dá uma olhada. Mas assim, cara, esmagadora maioria que passa não faz assim. Segundo ponto. E aí? Estudo várias matérias em um dia ou uma só. Legal. Estudo tem que ser um pouco fragmentado, mas o quanto fragmentar, você vai precisar avaliar alguns aspectos. Também não existe uma resposta em abstrato. E qual os 2 aspectos? Que aí eu vou até responder já a pergunta do Ítalo Jorge, que disse, apontado os 3 defeitos, qual a melhor rotina? Então, melhor rotina, nesse contexto, nesse tópico da fragmentação da matéria, é o seguinte. Analisa primeiro 2 fatores, para ver quanto você vai fragmentar. 1. Quantidade de tempo disponível para estudar, que você tem diário, e o domínio ou não das matérias. Eu vou te dar o meu exemplo pessoal e você vai entender bem como funcionam esses critérios para você ver se você estuda uma matéria, 2 ou 3 por dia. No meu primeiro momento de estudo, eu tentei estudar todas as matérias ao mesmo tempo. Eram quase 3 matérias por dia. Resultado, fiquei louco. Estudei nada, cara. Por quê? Porque eu não conseguia, eu via um pouquinho de trabalho, passava lá por urbanístico, e depois para administrativa não tinha base, não tinha estudado muito durante a faculdade, então eu achei surreal, e isso me fez, né, no começo da trajetória, até desistir do concurso. Eu falei, esse negócio é de louco, não dá para fazer. Então, se você não tem muito tempo disponível, ou você não domina nada das matérias, não sai fragmentando demais. Não comece estudando 3 matérias por dia, que não vai dar certo. Beleza, isso dito, o que fazer? Então, olha só a minha experiência pessoal. Nesse primeiro ciclo, tentei estudar várias, não deu certo, enterrei. Testei, não deu certo, passa para a próxima, não olha para trás não. Aí, próxima tese foi, vou estudar pouco, vou estudar uma matéria por dia. Isso funcionou muito bem para mim, principalmente no início dos estudos. Por quê? Critério 2. Eu tinha domínio das matérias? Não tinha. Então, eu precisava de um lapso maior para eu conseguir estudar um ponto do edital por completo. Então eu ia estudar lá, por exemplo, Poder Legislativo. Cara, eu
na minha rotina de estudo, eu sempre intercalava, né? Sempre fazia, lia um pouquinho, lia a lei e fazia testes. Sempre fazia testes. Então não tinha essa história de estudar sem testes. E isso fazia com que eu precisasse de um lapso razoável para eu conseguir estudar um tema. Então, nesse início de estudo, para mim, uma matéria por dia foi o melhor. Aí você vai falar, porra, professor, mas e aí? Então o concurso caiu quantas matérias? Como é que você estudava só 5? Pois é, aí entra a seguinte observação. Como eu estava no início dos estudos, eu não tinha essa pretensão, eu achava que ia passar no concurso. Aliás, minto, eu achava que eu ia passar, mas também não passei nada, né? Mas o fato é que eu simplesmente escolhi as 5 matérias mais importantes para o meu cargo e separei elas. Uma por dia. Uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta. E no meu caso, que foi procuradoria, eu basicamente percebi que, sei lá, 70%, 65% das questões, elas estavam aí em 4 matérias, que era constitucional, administrativo, tributário e processo civil. Aí coloquei civil também na jogada, porque é uma matéria bem geral, que você precisa conhecer um pouco, até para entender melhor algumas outras. Então eu ficava lá com 5 matérias, uma matéria por dia, e fui fazendo isso por um ciclo relativamente longo, mais ou menos 6 meses eu só estudei isso. E foi muito bom isso, cara. Foi muito útil porque eu consegui fazer o fundamento das matérias mais importantes para o meu concurso. Então, para quem está no começo dos estudos, principalmente, eu recomendo isso. Cara, acha a sua, sabe, a sua mão perfeita da sua carreira. Então, procuradoria foi essa para mim, mas pode ser que você estude para magistratura, aí você vai querer colocar penal, processo penal, civil, processo civil e mais uma, talvez constitucional. Enfim, vai variar conforme a carreira que você persegue. Mas toda carreira vai ter essa quina mais importante. E então é interessante começar por ela, talvez com 6 na semana, mas enfim, isso é algo que é muito profícuo, principalmente no início dos estudos ou quando você tem pouco tempo disponível. Pô, você trabalha 8 horas por dia, tem 3 horas, 2 horas e meia para estudar por dia. Pô, você vai querer estudar 3 matérias, cada uma 40 minutos? Pô, não dá. Você parar para ir no banheiro, você perdeu 20% do seu estudo. Não dá certo, cara. Então, se você tem pouco tempo, também recomendo fragmentar pouco, deixar uma matéria por dia. Agora, e aí também ainda partindo da minha experiência pessoal, chegou um certo momento que, porra, eu aprendi bem aquelas 5 matérias. E aí, o que aconteceu? Eu pensei, agora tem que incluir as outras. E aí o que eu fiz? Eu incluí mais 5 matérias. E aí passei a estudar 2 matérias por dia. As matérias que eu já tinha visto bem, eu revisava, eu tinha um estudo um pouco mais light, e as novas eu estudava tal como estudei as outras e dividia meu dia com elas. Isso foi muito bom para mim, acho que funcionou muito bem e com base assim, em todas as pessoas que eu já conversei, que eu já auxiliei, isso é algo que tende a funcionar muito bem. Então, se você ainda é inexperiente, experimenta começar com menos matérias. Se você já tem uma experiência, já tem base em algumas matérias, aí já intercala, coloca mais por dia. Beleza? Mais 2. E 3 matérias por dia. Você já fez isso? Já. Mas eu fiz isso quando eu tava bala. Eu fiz isso quando eu já sabia, cara. Eu já tinha estudado lá atos administrativos, sei lá, 6 vezes, 5 vezes. Já tinha feito teste pra caramba. Eu ia lá estudar isso naquele dia. Consegui estudar isso rapidinho, porque era só revisar algo que eu tava muito bem. Aí eu estudava mais um pouquinho de outra matéria, um pouquinho de outra matéria. Dava certo. Então, eu recomendo você desenhar, né, a sua quantidade de fragmentação das matérias ao longo do seu cronograma com base no seu domínio das matérias e, de forma acessória, a quantidade de tempo disponível. Beleza? Ou seja, não tem resposta padrão não, disse, é 1, é 2, depende do seu momento. Mas com essas diretrizes eu acho que você consegue achar o seu momento, se para você é melhor uma por dia agora, se é 2, talvez 3. De todo modo, uma coisa é relativo ao consenso, que é não fica tentando estudar até exaurir a matéria, não estuda uma semana, uma só, que isso tende a não ser legal. Beleza? Show de bola? Bom, então vamos passar aqui para a próxima pergunta. Vamos ver a pergunta. Vou pegar até uma pergunta que seja mais ou menos conexa aqui para... Teve outro colega aqui que perguntou exatamente quantas matérias você estudava por dia, então já está respondido.
Vamos passar para a próxima. Só um segundo, gente. Peço um pouquinho de paciência aqui para eu achar as perguntas. Uma pergunta aqui da Fran. Dicas para montar um cronograma e cumpri-lo. Eu vou falar dessa pergunta agora porque ela é até conexa com o que a gente falava agora. Gente, então a gente já falou até como dividir as matérias, etc. O que tem a ver com cronograma. Mas agora, para responder a Fran, eu vou dar um passo para trás e vou abordar alguns aspectos mais amplos de como montar um cronograma. Jussara, eu vi a sua pergunta, tem outras pessoas perguntaram algo parecido, eu já vou responder isso também, beleza? Eu vou pegar uma outra pergunta conexa com a sua e vou responder. Se eu não responder, me cobra, beleza? Vamos lá. Dicas para montar um cronograma e cumpri-lo. Cara, o segredo para você montar um cronograma de estudos perfeito é fazer um cronograma que seja simples e realizável. Tá, o que é isso? O cronograma simples é aquele que você não precisa pensar nele cada vez que você vai estudar. Que você vai lá, acorda no dia e começa a estudar sem pensar o que eu vou estudar hoje, como eu vou fazer, blá 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 blá. Não pode ser assim a sua rotina, cara. O concurseiro, ele é um soldado. Você é soldado linha de frente, cara. Você não é general. Ou melhor dizendo, talvez você seja 1% general. Você vai lá, pensa em uma estratégia para executar. Você faz isso 1% do tempo. Os outros 99%, você é o soldado da linha de frente que está lá para executar. Para trabalhar mecanicamente, executar o cronograma. Então, não fica lá pensando no cronograma toda hora. Não fica querendo refazer ele toda hora. E não pense num cronograma que você exija esforço para pensar o que você vai fazer naquele dia. Então, como que eu fazia, por exemplo? Qual que é o meu exemplo de um cronograma simples? E aí, aliás, para ficar legal, eu vou falar como eu fazia no meu primeiro ciclo de estudos, que eu fazia de uma forma bem errada, assim, bem ineficiente, e o segundo, que eu fiz um simples. O meu primeiro era um cronograma complexo. Por quê? Eu fazia assim, eu pensava, no meu primeiro ciclo, que não funcionou, não faça isso em casa. Eu pensava, eu vou estudar o que tiver com mais vontade de estudar no dia, porque eu vou estar mais inspirado para estudar. Essa era a minha tese. Funcionou? Não funcionou. Por quê? Aconteceu o quê? Eu acordava no dia, falava, vou estudar funcional. Funcional é maneiro, estou com vontade de estudar. E quando eu fui ver, eu fui pego por essa armadilha da predileção. Toda hora eu ia para algo que eu preferia. E mais, todo dia de manhã eu acordava e falava assim, o que eu estudo hoje? Será que é civil? Eu estudei na semana passada. Enfim, quando eu fazia isso, era uma merda. Perdia tempo pra caramba e travava o meu estudo. E aí, o que eu passei a fazer que funcionou? Um cronograma simples, eu, até conectando ali com a pergunta anterior, eu criei um cronograma que tinha essa sistemática de semanal, com matérias diárias. No primeiro momento era uma por dia, depois foi duas por dia, e por aí foi mudando. E eu também peguei o quê? Um edital guia. Eu peguei um edital da carreira que eu mais queria, não era a única, mas era a que eu mais queria para seguir aquele edital. E aí eu pegava, ia, basicamente eu acordava de manhã e fazia uma operação aritmética muito simples, né? Um algoritmo muito simples que era, acordava, olhava o cronograma, segunda, constitucional, aí eu, bacana, chegava no edital de constitucional, que ponto que eu tô? Tô no poder constituinte. Aí eu ia lá, estudava poder constituinte, terminava, riscava aquilo, no próxima segunda-feira, eu estudava o próximo tópico de constitucional. Cronograma o quê? Simples. Isso que é um cronograma bom, cara. Não inventa muita firula, não inventa um negócio que é difícil, complicado de executar. Por quê? Porque você é soldado, você tem que ficar lá executando. Aprovação em concurso não é fórmula mágica, não é aquela coisa muito louca, é basicamente consistência executando um algoritmo eficiente para você passar em concurso. Beleza? Que deve ser o seu cronograma. Legal. Esse é o requisito do simples. O segundo requisito de um cronograma ideal é que ele é realizável. Então eu falei, o cronograma tem que ser simples e realizável. O que é um cronograma realizável? O cronograma realizável é aquele que você consegue efetivamente
performar, você consegue realizar ele sem sentir que você acabou de sair de uma maratona ou sem achar que foi muito fácil e sobrou tempo. E esse realizável, em regra, ele é menos horas do que você gostaria, mas mais horas do que o mínimo que você acha aceitável. Então, isso novamente, você vai ter que avaliar a quantidade de horas disponíveis, domínio de matéria, sua pegada de estudo, mas existe uma regrinha que ela tem uma boa precisão, que é o seguinte, ó. Para ver quantas horas, qual a carga horária ideal do cronograma, faz o seguinte, pensa quantas horas você queria estudar. Aí você vai lá, sei lá, 10, queria estudar 10 horas por dia. Agora pensa a quantidade de horas mínimas que você, com a quantidade de horas que você tem disponível no dia, acha um mínimo aceitável para você estudar. Então você vai lá e fala, bom, eu não trabalho, vamos supor. Então eu queria estudar 10 horas por dia e eu acho que o mínimo que eu deveria estudar é 3 horas. Então você soma os dois e divide por 2, né? Isso vai dar o quê? Vai dar um número mágico, que geralmente é um número que indica aí o seu cronograma realizável. O cronograma realizável está perto daquilo. Então se você acha que tem que estudar 10 e acha que o mínimo é 3, isso vai dar um cronograma realizável de 6 horas, 6 horas e meia. Então, geralmente vai ser até um pouquinho menos do que esse número mágico, né? Então, deu 6,5, arredonda para baixo, 6 horas. Por quê? Porque concurseiro é teimoso. Concurseiro tá animado no dia que vai fazer o cronograma, no dia que você é general, aí você quer lá fazer uma missão impossível, quer criar lá um negócio destrutível que você vai falar, meu, agora eu vou passar em tudo. E aí o que acontece? Você executa isso um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, no 5º dia você fala, puta, hoje acho que não vai dar, na semana seguinte você já descumpre 3 dias, na outra semana você descumpriu tudo, e dali a 3 semanas você nem lembra do seu cronograma. Isso é o que você não pode fazer. E para você não cair nessa tentação, não cair nesse erro que é comum, faz um cronograma realizável. Então o primeiro passo também para cumprir um cronograma é fazer ele ser razoável, ser realizável. Coloca menos horas do que você acha que consegue, cara. Por quê? Porque isso vai te gerar até uma sensação de compliance, né? Uma sensação de vitória. Cada dia você conseguir cumprir seu cronograma é uma pequena vitória. E isso é bom. Isso motiva o concurseiro, isso te motiva a continuar nessa batalha, nessa guerra longa que é os concursos. Beleza? Outra dica do bizu legal de como cumprir um cronograma é criar um sistema de punições e recompensas. O que é isso? Olha só. Quando você advoga, não sei se você advoga, ou quando você trabalhava, ou trabalha, você tem um sistema de recompensas muito óbvio, né? Você vai lá todo dia bater ponto, ou trabalhar, ou advogar, ir na audiência, o que seja, e depois do processo você ganha seus honorários, no final do mês você ganha seu salário, enfim, você tem uma recompensa próxima, né? Mês seguinte você ganha seu salário. E qual que é o problema do concurso? O problema do concurso é que você só sofre, você só rala, e a sua recompensa, ela tá lá longe, dali 3 anos, dali 2, 3, 4 anos, você não sabe quando. E se você conta como recompensa só aquele como incentivo, só aquela vitória lá na frente, fatalmente você acaba ficando meio desanimado. Por quê? Porque é chato, né, cara? Imagina que eu te desse um emprego, que fosse assim, ó, falasse, ó, vem trabalhar comigo. E é o seguinte, se você trabalhar muito bem durante 3 anos, eu vou te pagar 500 mil reais. Pô, parece legal? Parece legal 500 mil reais, mas, 3 anos, se você trabalhar muito bem, então se não trabalhar não ganha. Cara, ainda que a recompensa seja grande, você fica desmotivado porque você não está ganhando pouquinho em pouquinho. Então, para sua rotina de concurso, o cronograma ele ficar mais, você ficar mais estimulado para cumprir ele, você tem que criar esse sistema de punições e recompensas. Então, o que eu fazia? Cara, eu tinha muito pouco dinheiro, tava duro, não tinha nada de grana. Então eu fazia o quê? Eu criava pequenas recompensas para cada semana que eu cumpria o meu cronograma. Se eu cumprisse o meu cronograma durante aquela semana, eu me dava um luxo, uma recompensa qualquer. Podia ser tomar uma cerveja com os amigos no fim de semana. Podia ser, pra você ter ideia, né, do meu nível, na época eu estava muito mal de grana, então uma das recompensas era eu poder tomar suco no almoço na semana seguinte. Por quê? Porque suco, não é um item tão barato para quem está sem renda, ou para quem tem uma renda muito pequena.
pô, todo almoço vai gastar mais R$8, eu gastava lá, sei lá, 10 ou 15, aí eu vou gastar mais 7 de suco. Pô, eu só fazia isso quando eu cumpria o cronograma. Parece pouco, gente, mas depois que você pega o ritmo disso aí, vai passando o tempo, eu tô lá falando, caralho, se eu não estudar mais 1 hora de administrativo hoje, eu vou ficar sem tomar suco, cara. Pô, que sacanagem, eu vou estudar. E me dá um estímulo na hora, pensando o quê? Naquele benefício de curto prazo. Só que mais eficiente ainda eram as punições. Então, eu, por exemplo, gostava muito de praticar meus esportes. Eu, assim como o Ricardo Oliva aí, que só quer jogar futebol e surfar, eu gostava muito de praticar esportes. E aí, acontecia que eu criei uma punição que era, se eu não cumprisse lá o mínimo do meu cronograma, eu não ia surfar, ou eu não ia fazer o esporte X ou Y, eu não ia fazer academia. E isso me chateava profundamente. E me chateava tanto que chegava na outra semana, eu fazia o possível e o impossível para conseguir cumprir o cronograma. Sério, eu me recordo muito bem de uma vez, só para ilustrar essa brincadeira, que eu ia ter altas ondas no fim de semana, todos meus amigos iam pra praia, pô, casa de brother, ia ter lá, família dele fazendo rango, não ia gastar dinheiro nenhum, carona, e só que eu precisava cumprir o meu cronograma para poder descer pra praia. Cara, chegou na sexta-feira, 4 da tarde, eu vi que eu não ia conseguir cumprir o cronograma. Fiquei louco. Comecei a estudar que nem um tarado. Então, comprei Red Bull, fiz tudo que foi possível para ficar acordado, trabalhando até de madrugada. Fui quase virado para o fim de semana, justamente porque eu precisava tanto, queria tanto aquele benefício, que eu me forcei a cumprir o cronograma, ainda que parecesse muito difícil no momento, que parecesse chato. Cara, cria essas recompensas, cria essas punições, que isso ajuda muito a cumprir o cronograma, beleza? Bom, gente, vamos passar então aqui para a próxima pergunta. As perguntas acabam até levando um pouco mais de tempo para responder do que eu imaginava, mas eu vou tentar aqui ainda responder mais algumas. Então vamos responder algumas fáceis aqui, algumas simples que eu mato rapidinho. Nossa colega aqui perguntou que estágio em gabinete vale como atividade jurídica para fins de AGU, Procurador Federal? Resposta é sim. Os concursos da AGU, ao menos no último regulamento, eu não sei que eles alterem isso agora, mas enfim, atualmente estágio conta para fins de atividade jurídica, você consegue lá assumir seu cargo só com estágio. Eu comprovei experiência assim na AGU, no Banco Central e no Procurador Federal, deu certo, então pode confiar. Beleza? Vamos lá, bater essa aqui rapidinho pra gente já ir pra próxima. Vamos lá. Carlisson perguntando como eu estudava na reta final, pós-edital. Estamos por naqueles últimos 30 dias que antecedem a prova. Muito bem. Nesse caso, então, isso já é uma pergunta que ela só vai fazer sentido, na verdade, para quem... Jussara, eu vou responder a sua. Já tava até esquecendo. Tem uma pergunta similar aqui, eu vou pegar ela e responder a sua. Calma aí, juro. Deixa eu falar rapidamente aqui desse, eu falo a sua e eu acho que aí não sei se dá tempo de falar outras, mas vamos lá. Como organizar estudo na reta final pós-edital? Então, número 1, galera, não pirem tanto com reta final. Você tem que pirar com reta final quando você tem as mínimas condições de passar em prova. Então, se você está muito longe do corte, está 15 pontos abaixo do corte, você está longe, você não terminou as matérias básicas da sua carreira, cara, concentra nas suas matérias, concentra no seu cronograma, não altera o teu cronograma, cara. Fica performando aquilo, fica executando aquilo, até você ter uma base razoável. Aí sim, você começa a preparar para a porradaria das retas finais. Como que eu fazia? É algo que eu também poderia ficar bastante tempo aqui falando disso, mas eu vou tentar falar só assim o cerne, só o que para mim assim fazia mais diferença, que era minha diretriz central para revisar no reta final. Eu fazia o seguinte, cara, eu olhava, reta final, faltava ali geralmente menos de 30 dias não, eu olhava um pouco mais a partir da publicação do edital, então tinha lá geralmente 60 dias para a prova, eu pegava e fazia o seguinte, eu pegava o edital e saía sublinhando os pontos que eu menos sabia, com uma cor lá, verde, sei lá. Então, os pontos que eu não sabia. Via, checava.
Depois eu pegava um outro grifar-texto, uma caneta, enfim, uma outra coisinha para marcar, e marcava os pontos de maior incidência de eficácia pública. Naquele momento, como eu já tinha estudado bastante, eu sabia o que tendia a cair mais e o que tendia a não cair. Aí eu checava assim, quais são os pontos essenciais, e lá sublinhava ou grifava com outra cor. E aí o que eu fazia? Eu via onde tinha intersecção. Quais são os pontos que são importantes para a carreira que eu ainda não domino bem? Aí eu pegava e começava a organizar minha rotina de estudos. Continuava a divisão de matérias por dia, geralmente 2 por dia na reta final, ou às vezes até 3. E eu priorizava os pontos, em vez de seguir o edital lá do zero, começar de novo no princípios, eu chegava e olhava primeiro a intersecção do que eu não sabia e o que era relevante. Então eu elencava esses tópicos. Geralmente eram uns poucos, né, porque eu já tinha estudado um tempo. Aí eu elencava esses tópicos em primeiro lugar, depois colocava os tópicos mais relevantes para revisar, e por último, os tópicos que eu não sabia, mas que também não eram tão relevantes para a carreira. Então, o que acontecia? Eu conseguia revisar todos esses 3? Não, mas eu conseguia sempre revisar a intersecção dos mais relevantes com os que eu menos sabia, e conseguia revisar grande parte dos mais relevantes, e às vezes eu conseguia chegar naquele terceiro item, mas às vezes não. Beleza? Então, revisão reta final. Então, além dessa diretriz geral de como escolher seus temas, escolha seus temas. Não vai ler do zero. Eu vejo muita gente, muito aluno, faz essa loucura que é: puta, saiu o edital da PGM, não sei das quantas, ou da magistratura, blá blá blá. Pega o edital e começa a estudar o edital do zero. Então, eu conheço gente, eu digo isso, como eu falei, eu tive muita experiência com alunos, com coach, e era incrível a quantidade de alunos que tinha estudado lá princípios de direito ambiental 15 vezes e Código Florestal uma vez e nunca tinha mexido em resíduos sólidos, Política Nacional de Águas. Por quê? Porque ali estava no começo do edital, então as pessoas ficavam repetindo muito o que estava no começo do edital e deixavam para lá, acabavam não chegando muito no que estava no fim. Então não caiam aí nesse equívoco. Beleza? Então esse é acho que o melhor bizu para isso. Vamos passar para a próxima pergunta, senão a gente não consegue responder muita gente, né? Então vamos lá, eu falei que eu ia falar focar em carreiras, né? Então teve alguém aqui que perguntou, foi o Henrique. Ele perguntou, focar em apenas um concurso ou estudar as matérias que mais caem e sair atirando em vários? Vai resolver do Rodrigo rapidinho. Essa revisão de reta final, eu fazia ela centrada muito mais em questões. E, ou seja, em primeiro lugar, revisar por questões, fazer questão que nem um louco, Depois, essa análise de grifos, principalmente nas matérias mais doutrinárias. Então, ato administrativo, ia lá ver os grifos do meu livro. Teoria da Constituição, também. Agora, vamos supor, tributário. Tributário tá louco. Reta final, nem mexi em livro, cara. Reta final tributário, lia lá a ordem tributária na Constituição umas 3 vezes e lia o CTN parte geral, aquela a partir do artigo 96, umas 2 vezes. Cara, isso é mais importante que você ficar lá e conseguir rever todos os seus livros, porque você não vai conseguir. Então, escolhe só os temas mais doutrinários para fazer isso na reta final, beleza? Tribunal de Contas, responder rapidinho essa aqui dele. Qual o melhor, TCM-Rio, TCE, RJ, qual o melhor custo-benefício? Cara, isso vai depender de algumas variáveis, mas eu acho que essa pergunta ela nem é tão importante. Por quê? Porque são 2 concursos que estão para sair e que o edital vai ser muito parecido. Então você vai focar nas matérias gerais e vai prestar os 2. O que passou, tá bom demais. Se passar nos 2, aí você me manda no direct e pergunta isso que eu falo mais detalhes. Mas em princípio, eu recomendo o TCM-Rio. Acho que o TCM-Rio costuma ser melhor. Beleza? Mas pode ser que eu seja meio partidário. Vamos agora para a resposta aqui para a pergunta da Jussara junto com essa figura aqui do Q&A, que é focar apenas em um concurso ou estudar as matérias que caem e sair atirando em vários. Bom, galera, gente, o que eu acho disso aqui? Cara, o melhor a fazer eu acho que isso aqui pode ser até uma falsa dicotomia. Por quê? Qual que eu acho que é o melhor esquema? O melhor esquema é você não ser apaixonado por um concurso só, não. Não seja tipo, esse eu só penso nele. Não. Mas ao mesmo tempo que você não vai ser só apaixonado por um, você vai ter que escolher um para ser sua bússola, para ser seu guia. Então o que eu fiz?
Isso tem até a ver também com planejamento de estudos ali, como organizar o cronograma. Lembra que eu falei que o meu cronograma era simples e realizável, porque eu basicamente olhava o meu cronograma, via a matéria do dia e olhava o edital? Pois é, basicamente eu escolhi um edital para isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os concursos que eu tinha interesse, fiz um Excel ali com várias procuradorias que eu queria e tal, e dentre elas eu selecionei a que eu tinha mais interesse, qual que eu mais queria e que tinha ali razoabilidade de sair em um prazo que eu poderia estar preparado. Aí eu escolhi um grande edital. Então na época foi Procurador Federal. Eu escolhi esse um grande edital para seguir, para ser minha bússola. Então eu meio que estudava para um concurso. Mas o que eu fiz? Em vez de eu já sair estudando súmula da AGU, sair estudando umas legislações federais que são típicas ou exclusivas lá da AGU, eu estudei muito bem as matérias centrais daquele edital. Então, eu basicamente estava escolhi esse edital da AGU, estudando as matérias centrais dele. Então, eu foquei em um concurso, mas antes de entrar nas especificidades dele, eu foquei o que é geral desse concurso, que iria me ajudar para outras procuradorias, por exemplo. E essa lógica você pode aplicar para todos os concursos. Então, você pode estar lá estudando para a magistratura de São Paulo e considerar também editais da magistratura do Ceará, magistratura de outros lugares e por aí vai. Mas o fato é, vencedor tem foco. E para ter foco você precisa fazer renúncias. Então, sair atirando em vários, você pode até fazer, eu fiz, mas você faz como? Você sai atirando com pouca munição. Você não vai gastar toda a sua energia com isso. Você não vai pegar e tentar estudar vários editais ao mesmo tempo. Estuda para um concurso só, ou para uma gama pequena de concursos, mas preste outros. Se colar, colou. Por quê? Porque se você tentar estudar para atirar em vários, não vai dar certo. Você vai ficar com muita coisa específica, de muito concurso diferente, e isso vai diminuir seu rendimento. Dá para passar assim? Dá. Mas vai levar mais tempo. Porque é mais matéria, mais pontos para você analisar. Então, tem pontos que são importantes para uma carreira, não são para outras. A hora que você aumenta muito esse espectro, você tem esse problema. Portanto, minha dica é, tentando tirar essa falsa dicotomia e dizer o seguinte: foca em uma carreira só, de preferência um ou dois concursos, escolhe um edital guia. E, a hora que abrir outros, você presta a eles sem alterar o seu cronograma, ou alterando muito pouco, só ali na reta finalzinha mesmo. Isso é o melhor, tá certo? Óbvio que isso para o estudante médio, que está começando a passar na primeira fase, que está ali brigando ainda. Se você já passa em várias primeiras fases, então você já consegue ter mais focos ao mesmo tempo. Mas a regra é, foque em pouco, preste vários, mas não estude para vários ao mesmo tempo. Beleza? E até voltando, encerrando esse tópico ali, né, falando com a Jussara, o que você falou, foca em uma carreira só, cara, foca em uma carreira só. Porque concurso, cara, a analogia que eu gosto é pensar de futebol, jogar futebol. Cara, você fala assim, eu quero ser um jogador de futebol. Legal. Isso é suficiente para você se tornar um puta jogador de futebol? Não. Por quê? Porque tem várias posições que exigem habilidades diferentes. Então, goleiro é uma história, ser centroavante é outra, ser defesa é outra. E o concurso é a mesma coisa. Dá para você passar em procuradoria, e defensoria e magistratura ao mesmo tempo? Até dá. Mas, cara, vai te exigir habilidades diferentes. Então, procuradoria nem precisava saber penal. Agora você tem que saber tudo de penal para defensoria. Às vezes o viés do penal da defensoria ele é um pouco diferente da magistratura federal. E aí você vai misturar tudo? Não vai dar certo. Então, tente se especializar, cara. Especialista que ganha o mundo. Essa é a verdade. Beleza? Bom, gente, estamos aqui no finalzinho. Vamos ver se temos aqui mais alguma pergunta. Se alguém também tiver alguma pergunta relacionada, pode perguntar, beleza? Pablo, como sair da inércia e dar o pontapé inicial para o estudo direcionado aos concursos? Pablo, primeira coisa a fazer junta aqui, eu vou até resumir isso porque eu vou pegar lá algumas coisas que eu já falei. Então, quer começar a estudar concurso? Primeira coisa,
acha o que você quer, escolhe a sua carreira e, se possível, dentro delas, os cargos específicos que você quer. Então, quero procuradoria, quero X, PGE, IPGE, Y, X, Z, D e AGU. Pá, isso aqui já ajuda muito. Você já consegue ganhar esse foco. Segundo passo, monta seu cronograma na maneira que a gente falou, simples e realizável. Em terceiro lugar, começa a executar dentro de um sistema de recompensas e punições, que isso vai fazer a engrenagem começar, beleza? Não dá para falar muito mais aí sobre como começar, porque senão a gente perde aí o nosso time. Na verdade, a gente já estourou o tempo. A ideia era que a live ia ser meia hora. Tem um pessoal perguntando aqui de dica para a segunda fase. Cara, e como conciliar estudos de primeira e segunda fase? Tá, vamos falar disso aqui, até porque tem gente que perguntou, mas vai ter que ser a última, beleza? Deixa eu achar aqui um balãozinho, porque teve alguém que perguntou exatamente isso. Brandão, como conciliar os estudos de primeira e segunda fase? Vamos lá. Galera, isso é algo que demanda uma energia extra. Isso aí realmente é um pouco difícil, mas a gente tem que conciliar. Então existem dois cenários de conciliação. O primeiro é, de fato vou prestar uma segunda fase e tem outra primeira fase ali rolando. Que é o caso ali do nosso colega ali que acabou de falar, que está esperando a segunda fase da PGE Santa Catarina, ainda sem data, e vai fazer a PGM Curitiba, que já tem aí prova marcada da primeira fase. Cara, como fazer? Ó, primeiro passo é você definir prioridade. Qual concurso que você deseja mais? O que você sonha mais? Às vezes o que você está na segunda fase, você quer menos do que um que abriu a primeira fase. Isso vai influenciar do jeito que você vai conciliar. Mas a segunda pergunta que é mais importante é: quão bem em primeira fase você está? Porque olha só, se você já está passando em várias primeiras fases, cara, então você pode concentrar 80% do seu tempo ou mais na segunda fase, e só um pouquinho para fazer questão para não perder o hip da primeira fase. Beleza? Agora, situação mais delicada, que é essa que a gente vai explorar mais aqui, é de quem passou ali primeira vez, ou quase não passa, passou segunda vez para uma segunda fase, e ainda tem que conciliar com uma primeira fase que ele quer muito. Então, a dica é, cara, se a segunda fase for ser antes, foca na segunda fase. A maior parte do seu tempo, foca na segunda fase. Se for um caso desse da colega, que você ainda não sabe quando vai ser a segunda fase, fica um pouco mais delicado. E aí eu vou falar como eu fiz quando eu passei por essa situação. Beleza? Olha só. No fundo, não é tão diferente assim o estudo de primeira e segunda fase. Porque qual que é a base desse estudo? Fazer questões, exercitar. Se na primeira fase aqui é concursos, é teste, a segunda fase é discursiva. Então você vai ter que fazer muita questão discursiva. Galera, primeira dica, que eu sei que parece óbvia, mas as pessoas não levam a sério, melhor jeito de se preparar para discursiva é fazer discursiva. Se inscreve em concurso para fazer discursiva, vai lá, treina a discursiva em casa, faz curso que houver no mercado, e principalmente pega questões de provas anteriores e resolve. Com um gabarito melhor, mas faz sem gabarito também. Eu fazia questão sem gabarito, nem sabia se estava certo, mas eu estava lá testando, eu ia lá, pesquisava, e mais do que isso, eu via o que o examinador gostava de perguntar em segunda fase. Você vê, existe algum padrão, muitas vezes repete-se os temas de segunda fase e as formas de abordagem. Então, como conciliar primeira e segunda fase? Cara, faz o seguinte, quando passei por isso, eu separei de fato no cronograma horários diferentes para um para outro. Era como se eu virasse a chavinha. E sempre que eu não havia esse conflito, eu dava privilégio, né, eu dava preferência para a segunda fase. Por quê? Porque a segunda fase, geralmente, a gente está estudando menos tempo, a gente conhece menos que a primeira, que já está estudando, já até passou em uma. Beleza? Então, na hora de conciliar, sempre tenda a dar preferência para a segunda fase. E aí, divide horário. Coloca um horário que você vai praticar questões de segunda fase e, principalmente, ler jurisprudência. Então, segunda fase, rol de pirâmide de prioridades. Primeiro lugar, faz questão discursiva, faz peça prática. Segundo lugar,
informativo. Ler jurisprudência, ler bastante, dizer o direito até dizer chega, porque isso, jurisprudência talvez seja o que mais se cobra nas provas discursivas e o que é mais fácil de acertar. E é melhor estudar pelo que é mais fácil primeiro. E em terceiro lugar, você vai lá para a doutrina e tenta fazer o quê? Tenta identificar esses pontos doutrinários que divorciam da lei, sabe? Aquele ponto que a lei fala X, mas a doutrina olha e interpreta aquele artigo para falar Y. Aquele ponto que tem divergência doutrinária, aquele ponto que é exclusivamente doutrinário, não tem na lei. Esses tipos de discussões você vai revisar nos seus livros. Mas só esses. Não vai ler o livro inteiro, não vai ver tudo. Beleza? Senão você vai enlouquecer, porque você não vai conseguir terminar. Beleza? Meus caros, já chegamos agora aqui ao final da nossa live, tanto pelo nosso tempo que já excedemos, quanto pela bateria do meu celular aqui que está em 3%. Deve cair daqui a pouco. Gente, sobrou várias perguntas para responder. E teve uma específica que se repetiu, que era sobre revisão. Então muita gente perguntou aí qual era o meu método de revisão, ou como revisar, frequência, etc. Gente, esse assunto é um assunto que dá pano para manga. Então eu vou fazer o seguinte, para não ficar em débito com vocês, eu vou fazer essa pergunta o tema da próxima live. Então acho que semana que vem, talvez depois, eu vou fazer uma live para ficar 1 hora falando só disso, porque isso é uma panaceia, um bicho de 7 cabeças para muitos concurseiros. Beleza? E fora isso, queria agradecer a presença de todos, espero que tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês e só relembrando que, cara, não existe verdade absoluta, ouve aqui, testa, coloca em campo, vai lá, porque você é o jogador, você é o soldado que tem que executar e por isso é importante você fazer o quê? Ter breves momentos de reflexão como general, pensar quais serão seus passos, como fazer, mas depois que definiu, executa. E executar não é, fiz 1 semana que não gostei não. Não, executar é executar, cara. É ficar meses fazendo isso, porque é assim que você vai angariar resultado. Beleza? Gente, muito obrigado. Valeu pela presença. É isso aí. Ainda quarta-feira vai ter a live do Pedro, que ele vai ensinar algumas técnicas que ele fez para melhorar a performance dele em primeira fase. Então, quarta-feira, 8 da noite, não perca a live dele. Semana que vem eu faço uma minha aí para entreter vocês aí um pouquinho, beleza? Valeu, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima live. Valeu!